Nosso grupo, que é formado por mim, Lavínia, pelo Luiz e pelo Vinícius, vai apresentar o artigo chamado Soldagem Multipasse do ácido inoxidável duplex, UNS S31803, por eletrodo revestido. Então, introduzindo um pouquinho sobre os ácidos inoxidáveis, são materiais utilizados na construção de peças e equipamentos e eles devem combinar boas propriedades mecânicas com valores de resistência à corrosão elevados. E eles se dividem em 5 subgrupos, que são os ácidos inoxidáveis ferríticos, os austeníticos, que são os que a gente mais costuma ouvir falar quando a gente está falando de soldagem, os martensíticos, os endurecíveis por precipitação e os duplex, que foi o grupo selecionado para ser estudado aqui nesse artigo, e é também o que vocês podem ver ali na imagem no canto superior direito. E é importante dizer que esse tipo de ácido são constituídos por ligas de ferro, cromo, níquel, molibdênio e nitrogênio, que possuem uma microestrutura composta basicamente de ferrita e austenita, aqui voltando um pouquinho lá no conteúdo de ciência dos materiais. É importante salientar que deve-se tomar cuidados especiais com alguns tipos de fragilizações que podem ocorrer devido à precipitação de fases. Então, assim, se ele dependendo da temperatura de resfriamento, da velocidade de resfriamento, vai gerar precipitações que vão afetar as propriedades de resistência à corrosão e de saudabilidade, principalmente. Agora, para vocês entenderem também a aplicação, né? Por que é importante esse estudo sobre os ácidos duplex? Porque eles estão em vários setores da indústria e nesses 5 principais aqui, que são o químico, o petroquímico, papel e celulose, energia nuclear e óleo e gás. E quase sempre nessas aplicações o processo envolve soldagem. Então, aqui, mais uma vez, a gente define, a gente frisa a importância desse estudo de metalurgia de soldagem, porque está ligado à qualidade dessas juntas soldadas. Então, agora passando para a metalurgia desses aços, né, da soldagem desses aços. Eles podem ser, os aços inoxidáveis duplex, eles podem ser soldados pela maioria dos processos de soldagem. Então, TIG, MIG, arco submerso e eletrodo revestido, entre outros. Mas ele tem algumas particularidades. Por exemplo, a energia de soldagem desse tipo de aço ela é diretamente associada às transformações microestruturais, como eu acabei de falar, e ao desempenho da junta soldada. Também, na soldagem multipasse, existem muitos ciclos térmicos, ou seja, a junta passa por aquecimentos e resfriamentos consecutivos e que não tem muito controle. E a gente sabe que essas variações pouco controladas, elas vão modificar a microestrutura e tudo isso lá na frente, em consequência, afeta o desempenho da junta. Além disso, um ponto importante também refere-se aos metais de adição, que podem ser ligados ao níquel ou da mesma composição do metal base, e aí cada um deles vai ter prós e contras que vão também afetar o desempenho da nossa junta. Então, por fim, resumindo tudo que foi falado aqui, para encerrar minha parte, a gente entende que é um material muito bom, mas que tem muitas particularidades. Então, necessidade de controle do aporte de calor, risco de precipitação de fases fragilizantes, escolha do metal de adição correto e possibilidade de crescimento exagerado na zona de grão. E aí, com tudo isso, além disso, a gente também tem outros detalhes que vão aparecer lá na frente, tipo especificação do tipo de francho, pré-aquecimento, tratamento térmico pós-soldagem. Então, existe muito a ser estudado. E aí, por que foi escolhido esse assunto? Porque é um processo versátil para o eletrodo revestido, é simples, é barato, é difundido no Brasil, mas ainda é encontrado pouco artigo sobre o eletrodo revestido no ácido inoxidável duplex. Como eu falei, a gente vê mais sobre o ácido inoxidável austenítico. E é por isso que a gente vai estudar aqui, e agora o Luiz vai trazer um pouquinho mais sobre os objetivos. Obrigada. Os materiais são chapa de aço inoxidável duplex UNS S31803, eletrodos revestidos FOX CN 22 por 9N e temperatura de 25 graus. Aqui está a tabela dos parâmetros de soldagem utilizados, né? A gente tem a energia de soldagem, aqui a gente tem a de 0,6 e a de 1, e o passe de solda, aqui tem a comparação do primeiro para o segundo nas duas, a velocidade de soldagem, a corrente de soldagem e a tensão de soldagem. Os métodos utilizados: análise das microestruturas das juntas soldadas, ciclos térmicos, desempenho mecânico e resistência à corrosão.
Oi, professor, eu sou o Vinícius, faço parte do grupo e vou estar explicando um pouquinho melhor sobre o resultado e a discussão do artigo. Começando na análise microestrutural, ela revela um aumento na porcentagem ali de austenita, tanto na zona fundida e também na zona afetada pelo calor, ali no passe da raiz, nessa região aqui. E isso acontece depois do segundo passe, tá? Nessas figuras a gente consegue ilustrar, tá bem definido aqui onde que são os locais, né? E, e essa comprovação que aumenta, que tem essa porcentagem, é vista nessa tabela aqui, ó, nessa tabela aqui embaixo que ele também usa ali no artigo. O que a gente pode inferir dessa tabela? Fica evidenciado, então, nessa tabela que a quantidade de austenita na zona afetada pelo calor, ali no passe da raiz, com 1 kJ por milímetro que ele usa, é maior do que a com 0,6 kJ por milímetro. E o que isso ocasiona na peça, né? O aumento dessa porcentagem de austenita, ela provoca um aumento de interface entre a ferrita e entre a austenita. E nesses locais de interface, eles são considerados locais frágeis. É isso que ele comprova, é isso que ele conclui da análise microestrutural. Agora na análise dos ciclos térmicos, nós temos nessa figura aqui a análise para energia de 0,6 kJ por milímetro e na figura B aqui a gente tem para 1 kJ por milímetro. E o que a gente pode inferir, o que o autor inferiu dessa análise, é que ambas as peças sujeitas a essas energias, as duas energias, elas atingem a temperatura aí próxima de 800 graus Celsius. E aí, já fazendo uma análise, né, minuciosa no gráfico e calculando graficamente mesmo, a gente consegue ver que o resfriamento de 800 para 400 graus Celsius é mais rápido na junta com 0,6 kJ por milímetro, cerca aí de 25%, quando a gente compara com essa de 1 kJ por milímetro. E esse resultado, ele mostra, o autor nos diz, que existe ali uma maior possibilidade de precipitação abaixo aí de 1000 graus Celsius na soldagem com energia de 1 kJ por milímetro. Falando agora um pouquinho melhor sobre o desempenho mecânico, nós temos aí dois ensaios, um ensaio chamado Impacto Sharp e um ensaio chamado, né, e um ensaio de tração, na verdade. E dos resultados que a gente pode ver aí do ensaio do Impacto Sharp, eles revelam aí uma queda em relação da junta, em relação ao metal base, nos valores de tenacidade, na verdade, que é de aproximadamente 55%. E uma das hipóteses que pode ser explicado ali considerando a quantidade reduzida de austenita nas zonas afetadas pelo calor da junta em relação àquelas que a gente tem ali no metal base. Outra conclusão que a gente pode ter também é que os valores aí de energia absorvida da zona fundida e da zona afetada pelo calor nessas juntas soldadas, com ambas as energias, a gente tem a energia de 1 e de 0,6 kJ por milímetro, elas foram comparadas aí estatisticamente e não teve diferença significativa. Então, na comparação aí entre as duas energias, a gente não tem tanta diferença. E agora, já analisando aí o resultado do ensaio de extração, a gente nota que os corpos de prova, ele notou, né, o artigo, na verdade, o autor, que eles se romperam em regiões longe da solda, longe onde fizeram a solda. Então, isso quer dizer que o procedimento de solda foi feito corretamente e que a zona fundida e a zona ali afetada pelo calor, elas podem ser consideradas aí as regiões, não podem, né, ser consideradas, na verdade, regiões menos resistentes. Chegando na última parte de resultados de discussão, a gente chega na resistência à corrosão. Aqui a gente tem quatro figuras. A e a B são duas soldas feitas com a energia de 0,6 kJ por milímetro. E a C e a D foram feitas com a de 1 kJ por milímetro. Aqui a gente tem o primeiro passe e o segundo passe. Analogamente, temos o primeiro e o segundo passe da de 1 kJ por milímetro. Tá, o que a gente pode notar aqui? Quando foi feito a solda com energia de 0,6 kJ por milímetro, houve uma melhora, né, na resistência à corrosão. Como podemos dizer aqui, bem dizer, só temos
2 pontos, né? Já na CAD houve uma piora. Aqui podemos ver vários buracos, uma piora considerável, né? E por que acontece isso? Quando vai fazendo a solda, acontece vários precipitados. Esses precipitados são de cromo, né? E esse cromo, quando ele foi feito na 0,6, ele foi lá, aconteceu o processo de fusão e ele resfriou rapidamente, porque a energia é menor, né? E daí não deu tanta corrosão. Já quando foi feito com 1 kJ por milímetro, que já é uma energia maior, ele fez a fusão e tal, e foi continuando a fusão. Fez uma fusão por mais tempo, porque é mais quente, e ao mesmo tempo demorou mais para resfriar. Então daí ficou esses buracos aqui de corrosão maiores do que quando foi feito com 0,6. Conclusões: 1. Metal de solda com excelentes frações de austenita. 2. Austenita e segundo passe. No segundo passe houve um aumento na porcentagem de austenita. 3. Zonas afetadas tenacidade baixa. Então, nas zonas afetadas tiveram uma tenacidade mais baixa comparada com o metal base. 4. Deposição do segundo passe. Tá, no segundo passe, quando ele foi feito com a energia de soldagem de 1 kJ por milímetro, houve uma diminuição na resistência à corrosão. Já no 0,6 houve uma melhora. 5. A energia de soldagem de 0,6 kJ por milímetro é a mais indicada para a soldagem de multipasse do ácido inoxidável duplex UNS-S31803 por eletrodo revestido. É claro, comparado com o de 1 kJ por milímetro, que foi o que foi feito no estudo de comparação. Deixo aqui as referências bibliográficas e obrigado pela atenção.